Olá, galerinha, sou o professor Josenilson e hoje nós iremos resolver uma questão do Enem. A prova amarela, segundo dia de aplicação, parte de Ciências da Natureza. Vamos lá, parte de Química. Vamos comigo na tela. Essa questão é a de número 94 e ela diz o seguinte: os solos amazônicos ricos em silicato não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, obtido da queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava, em parte, relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície, carregados negativamente. Aí tem a representação desses grupos. Esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, que é representado pela letra K, do cálcio, representado por Ca, e do magnésio, representado por Mg, além de micronutrientes, como o zinco, representado por Zn, e o ferro por Fe. Então, continuando. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura, em que MNN+, representa os cátions metálicos, ou seja, eram átomos que perderam elétrons e ficaram carregados positivamente, tá? Isso é cátion. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é igual a 3,44, uma informação aí importante para a nossa resolução da questão, tá? Aí tem a ilustração aí, o esquema do biocarvão, depois do processo aí de ionização, aí você tem o solo fertilizado lá com o cátion MN+, MgN+. O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Aí você tem os elementos que foi apresentado: potássio, cálcio, magnésio, zinco e o ferro, e ao lado a eletronegatividade de cada um deles: 0,82, 1, 1,31, 1,65 e 1,83. Meu Deus, a questão é gigantesca. E agora, o que eu vou fazer? Nós ainda não sabemos, de fato, porque o comando da questão ainda não trouxe o que nós devemos fazer, mas é o que vai aparecer após a tabela, certo? Então, vamos lá. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento, aí nós temos os 5 elementos, qual vai ser? Então, o comando da questão, ela quer saber quem é que vai ser aí a interação de maior caráter iônico. Pessoal, lembrando, o que provoca um caráter iônico? Vai ser uma diferença de alguma coisa. De quê? Dos íons, tá? Então, eu coloquei aí de forma genérica para você ver, a diferença de eletronegatividade aí vai resultar de um elemento com maior eletronegatividade menos um elemento com menor eletronegatividade. Então, quem é o elemento que vai entrar em contato com esses elementos metálicos? Vai ser o oxigênio. O oxigênio lá, a questão diz que ele tem quanto? 3, bora lá, voltando, 3,44 é a eletronegatividade dele. Então, se o oxigênio é 3,44, qual é o que vai ter a menor eletronegatividade dos 5 elementos apresentados? Então, se você for olhar na tabela, o menor número é 0,82. Então, aqui comigo, ó, é só você pegar o elemento que tem maior eletronegatividade, que é o oxigênio, como a questão diz, 3,44, e procurar na tabela aquele que tem a menor eletronegatividade.
Então, automaticamente, a diferença dos dois vai ocasionar uma maior eletronegatividade. Não precisa fazer a questão, o cálculo, porque é só você entender a lógica que você já tem o gabarito da questão. Mas aqui, só para ficar redondinho, vamos lá fazer esse cálculozinho, 3,44 menos 0,82, que vai dar aí um resultado de 2,62. Como eu falei para vocês, não precisa saber o cálculo, basta saber que quem tem a menor eletronegatividade é o nosso elemento potássio. Então, gabarito da questão, alternativa A. Então é isso. Espero você nas próximas resoluções. Tchau, tchau.